Oi meninas, tudo bem com vocês? Olha nós aqui outra vez, porque o primeiro vídeo não deu certo, mas esse aqui vai dar. Vamos lá, tudo bem? Esperar vocês entrarem novamente. Vamos que vamos, que eu tenho que começar esse estudo, gente, senão eu não consigo terminar hoje novamente. Aí nós vamos para mais uma semana com outro estudo. Agora tá tudo ótimo. Naquele momento tinha cortado a conexão de vocês. Fui colocar no modo avião, o que aconteceu? A internet foi cortada. Aí eu tive que ir lá e entrar. Tudo bem? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Deixa as meninas entrarem. Vamos entrando. Jesus amado, papel e caneta na mão. Tá preparada para Deus te rasgar hoje? Tá preparada para o Senhor despedaçar teu coração hoje de uma forma bem carinhosa, uma forma bem amorosa? Hoje o Senhor tem um convite para ti, menina. O Senhor tem um convite para você hoje. E você vai se surpreender, tá bom? Prometo. Então olha aqui o aviãozinho. Agora convide as amigas que esse aqui é o vídeo certo, tá bom? Vamos lá? Fala a Deus, que hoje o céu vai falar conosco. Meu Pai amado. Vamos orar, gente? Vamos orar que eu preciso começar esse estudo. Senão a gente não... o nosso tempo será curtinho. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de ouvir a Tua palavra. Senhor, fala conosco porque nós queremos te ouvir. Senhor, nós estamos iniciando o nosso dia da melhor maneira. Senhor, coloca a Tua palavra nos meus lábios e abra o coração das Tuas filhas para que elas possam ouvir a Tua palavra, que elas possam ser visitadas pelo Teu Espírito, que elas possam ser conduzidas pelo Espírito neste lugar que é onde o Senhor deseja encontrá-las. Senhor, fala conosco porque nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Preparadas? Papel e caneta na mão? Deixa eu só dar um recado. Você que tá no trabalho, tá dirigindo, tá cozinhando, tá fazendo alguma coisa, eu te aconselho, escuta a live, seja ministrada, mas eu te aconselho depois parar um tempo que for o seu tempo de devocional, ouvir essa live de novo, para você anotar, porque hoje é estudo mesmo, gente. Hoje nós vamos, todo dia, toda semana é estudo, mas você vai precisar anotar para você depois ficar remoendo essa palavra, tá bom? Então vamos lá, meninas, vamos lá. Jesus na causa. Pois bem, meninas, hoje eu quero falar com vocês sobre uma bem-aventurança. E eu quero te levar a ter um olhar sobre ela, talvez de uma maneira que você nunca pensou. Então você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 3, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, ou então os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque são dessas pessoas, pobres de espírito, humilde de espírito, é o reino dos céus. Meninas, afinal de contas, quem é estes pobres de espírito? Quem são esses humildes? Prepara-te, bota o cinto de segurança porque nós vamos voar, minha filha do céu. Então vamos lá, meninas, esse cabelo tá me incomodando hoje, peraí. Deixa eu arrumar pra ficar bonitinha aqui pra vocês e que não me atrapalhe e não tire minha atenção. Pronto, agora nós vamos assim até o final. Eita! Meninas, é o seguinte, nós sabemos que a Bíblia não é somente para ser lida. A Bíblia, ela é para ser estudada.
A palavra do Senhor é como uma joia, bem preciosa, porque existe uma riqueza nela que dinheiro nenhum, meninas, pode pagar. E que se ela for somente lida, guarda isso aqui que a pastora Érica está falando e você vai virar uma amante da Bíblia, uma amante em estudar a palavra. Por ela ser uma joia tão rara, ela não pode ser somente lida, porque ela vai passar muitas coisas preciosas, valiosas, desapercebidas diante dos seus olhos, se a Bíblia for somente lida. Nós já sabemos, né? Uma vez eu falei aqui para vocês que quando nós falamos bem-aventurados os mansos, né? Acho que você lembra desse estudo. Pois bem, se não, você caça ele aqui, menina. Caça ele aqui porque é fantástico. Mas eu disse no outro estudo que as bem-aventuranças é mais do que feliz. Bem-aventurada é mais do que feliz. Abundante, né? Então, e ela é uma apresentação total entre a diferença de um cristão, de um crente e de não um crente. Então, é a diferença de uma pessoa manual de vida e o outro não. Então, as 9 bem-aventuranças proferidas por Cristo é um divisor de águas em nossas vidas, meninas. Isso sim é um divisor de águas entre aqueles que são convertidos e aqueles que não são convertidos. Gente do céu, peraí que meu relógio está ativando. 24 horas aqui a Siri. Entre os cristãos que amam, entre os cristãos que amam e o mundo odeia. O que o ímpio deseja e que o cristão rejeita. Então, se nós olharmos a história da igreja do século I ao século IV, nós veremos como o evangelho, meninas, ele explodiu. Como que o evangelho, ele se propagou. Tudo por causa da perseguição que a igreja vivia. Então, olha só, por causa da perseguição, o evangelho, ele explodiu. Então, quanto mais, eu falei que você ia precisar de caderno e caneta. Então, quanto mais havia perseguição, mais as pessoas se convertiam. Quanto mais as pessoas viam como que os cristãos eram convertidos e eles não negavam a fé, mais adeptos ao cristianismo a igreja ganhava. Então, mas foi quando Constantino se converteu e declarou o cristianismo como uma nova religião do império que foi permitido que muitas coisas se infiltrassem na igreja, infelizmente, né? Então foi a partir da conversão de Constantino que ele colocou, né, o cristianismo como uma religião do império, que a igreja começou a receber muita influência do mundo. Então foi quando passou a igreja a ter umas características mundanas. Então, se você queria saber quando é que passou a ter essa característica mundana dentro da igreja, foi a partir de Constantino. Então, com esse mundo entrando dentro da igreja, a gente acabou perdendo a característica de uma igreja separada. E nós precisamos entender isso. Por que eu estou começando esse estudo hoje falando sobre isso? Porque as bem-aventuranças é a mensagem que Cristo trouxe para separar, para diferenciar o cristão do ímpio. Deu para entender? Jesus ele está mostrando 2 reinos totalmente diferentes. Os ímpios, eles seguem o reino dessa terra, suas leis, seus costumes. E o cristão, ele segue um reino que não é daqui, né? Que não é mundano, que não é ímpio e que não é secular. Então, as bem-aventurança vai nos mostrar essa diretriz. Então, meninas, o que acontece? Os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, eles esperavam um rei para essa terra. E por isso que eles crucificaram Jesus, porque Jesus disse que o seu reino não era daqui. O seu reino não era dessa terra. Então, as bem-aventuranças é o fruto do crente. Quem é crente aí dá um glória a Deus. Uhul, glória a Deus. Então, as bem-aventuranças, elas precisam ser estudadas de uma forma assim bem particular, porque é o fruto do crente, é o fruto das nossas vidas. E as pessoas nos conhecerão
através deles no nosso dia a dia, meninas, no nosso dia a dia. Então eles precisam ser manifestados em nós. Mas o que nós precisamos estar cientes é que as bem-aventuranças não são talentos naturais, não são. A carne não pode produzir. Então engana-se as pessoas que pensam que as bem-aventuranças, elas podem ser observadas. São obras do Espírito Santo quando uma pessoa se converte de verdade a Deus. Então, quando a sua raiz ela está em Cristo, os nossos frutos serão do Espírito. Se a sua raiz estiver no mundo, os seus frutos serão do mundo. Vocês estão vendo como que eu gosto de ser objetiva? Porque às vezes a gente tem tanta dúvida, né? A fulana é crente, se diz crente e faz isso. Fulano se diz crente, a fulana se diz crente, tá lá no altar, mas faz aquilo. Meninas, simples. Muito simples. Quando as raízes de uma pessoa estão em Cristo, os frutos dela serão do Espírito. Mas se essa mulher está dando frutos da carne, deixa eu te contar um segredo, que hoje não vai ser segredo. A raiz dela está no mundo. Beleza? Então é isso. Porque não tem como, né? Um pé de chuchu da batata. Ou uma raiz de batata da chuchu. Não tem como. Então tá aqui, minha filha, para simplificar a sua vida. Aquela que tem raiz em Cristo terá frutos do Espírito. Tá? Aquela que tem raiz no mundo vai ter obras da carne. Meninas, sempre assim. Então, as bem-aventuranças são um fruto da ovelha, não do bode. Bode não consegue dar, meninas. Por mais que tente, produzir esses frutos não irá manifestar, porque é fruto de ovelha. Não é coisa natural do homem, é coisa que vem de Deus. Por quê? Porque as bem-aventuranças que são produzidas na vida do crente, na sua vida, não tem nada a ver com caráter. Não tem nada a ver com personalidade, menina. Nós precisamos aprender isso. Se você balançar um pé de limão, vai cair o que dele? Limão, minha filha. Não vai cair outra coisa, né? Se não cair limão, você pode duvidar deste pé. Duvida dessa árvore, porque tem que cair limão. Então, se você sacudir um crente... Eita, guarda isso aqui. Se você sacudir um crente, se você amassar um crente, se você humilhar um crente, se você difamar um crente, o que você acha que deveria cair desse pé? O que é que você acha que deveria cair desse crente? Bem-aventuranças, não é? Se você for ler, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se você sacudir um pé de limão, vai cair limão. Se não cair limão, minha filha, tu pode duvidar dessa árvore. Então, se você sacudir um crente, se você amassar um crente, se você humilhar um crente, se você difamar um crente, o que vai cair desse crente? Tem que ser as bem-aventuranças, meninas. Perdão, misericórdia, choro, amor, oração. E isso não é caráter. Você concorda comigo? Isso não é caráter. Isso é conversão. Eu falei que o estudo hoje estaria power. Isso é conversão. Que quando você não era convertida, você jamais conseguiria produzir isso na sua vida. Conseguiria? Entendeu? Então não tem nada a ver com caráter, menina. Tem a ver com conversão. Você pode até dizer: ah, pastora, aquela mulher tão mansa, aquela mulher tão humilde. Minha filha, você fala isso até pisar no calo dela. O dia que você pisar no calo dela, aí nós vamos ver se ela é mansa, nós vamos ver se a bichinha é humilde. Então não é caráter, é fruto. Deu para entender? Não é natural, não é dessa terra. Então, para entendermos o nosso estudo de hoje, nós precisamos compreender o que é pobreza de espírito. Vamos ver nesta manhã, ou à tarde, à noite, a hora que você estiver assistindo esse estudo, se você é uma mulher pobre de espírito. Vamos ver se você tem essa característica. Então, preparem-se, porque Deus vai esticar nós aqui através deste estudo. Meninas, o que é que Cristo queria dizer com os pobres de espírito? Quem são essas mulheres? Quem são esses homens, né? Por que Cristo usou este termo?
Porque quando a gente lê a palavra, a gente precisa entender que o Senhor ele era muito claro. Você pode ver pelas parábolas. Então, por que será que Cristo usou este termo pobreza, humilde? Algumas versões falam humilde, né? Mas o original mesmo vai para pobreza de espírito. Só que tem que, antes de estudarmos o que é ser uma mulher pobre de espírito, que eu tô ainda pensando, e quando eu colocar aqui os comentários de volta, eu vou querer que vocês me ajudem no tema. Porque se eu colocar assim, vamos estudar sobre pobreza de espírito, muitas mulheres não vão nem acessar. Eu gosto de trabalhar com temas, vocês me conhecem, né? Eu gosto de tema que faz a pessoa parar em... Então você vê que eu nem coloquei o tema ainda, então vocês vão me ajudar. Porque eu quero um tema assim bem forte, dentro do contexto, para atrair pessoas para poderem assistir esse estudo. Mas vamos lá. Mas antes de estudarmos o que é pobre de espírito, nós precisamos estudar e desmistificar o que não é pobre de espírito. O que não é. Para que você possa ter uma compreensão melhor deste estudo. Entendeu? Então eu quero falar 2 pontos com vocês que não é pobreza de espírito. Primeiro, não está relacionado à pobreza material. Não está falando disso aqui não, né? Cristo não está falando de pobreza monetária, de dinheiro, porque existem religiões e até mesmo muitos crentes que creem, que acreditam que pobreza e privações geram espiritualidade. É ou não é, gente? Eu sou dessa época, hein? Vamos lá, tenho 41 anos. Antigamente era pregado isso, que pobreza, que você ser privada de luxo, de ter roupa boa, de ter calçado bom, enfim, que isso geraria espiritualidade. Gente, isso é mentira de Satanás. Isso é um engano, tá bom? Então, a falta de dinheiro ou você não ter amor ao dinheiro não quer dizer espiritualidade, entendeu? Preste bem atenção nisso. Você pode ser uma pessoa riquíssima, mas a Bíblia fala que você não pode ter apego ao dinheiro. Você não pode ter amor ao dinheiro. Aí sim, quando vem o amor ao dinheiro, né? Mas isso não quer dizer que você tenha espiritualidade. Não é isso. Então, essa mentalidade, ela vem desde os primeiros séculos, né? Começou lá com Francisco de Assis, que foi ele que propagou isso. Como mencionei acima, quando Constantino ele se converteu no século IV e adotou elementos pagãos da cultura grega e romana, a qualidade do cristianismo fez o quê? Caiu. Então, quando as pessoas viram que o cristianismo ele estava se corrompendo, o que aconteceu? Eles saíram da igreja. Gente, isso aqui é história, preste atenção. Então foi quando surgiu os monastérios, foi quando surgiu os monges, e eles foram fazer o quê? Eles foram se isolar da sociedade para buscar espiritualidade. Então, eles achavam, meninas, que quanto mais eles vivessem isolados, quanto mais eles vivessem separados, maior seria o seu nível de espiritualidade. Então, 2 séculos depois, um desses monges, que é Francisco de Assis, ele interpretou esse versículo aqui que nós lemos, pobreza de espírito a pobreza física. Olha só, talvez você nunca tinha ouvido falar nisso, né? A pobreza de espírito com a pobreza física. E isso não é verdade. Por 2 motivos que isso não é verdade. Primeiro, se isso fosse verdade, nós então poderíamos afirmar que todos os pobres vão para o céu. Todos os pobres vão para o céu. E segundo isso, então, todos os ricos iriam para o inferno. Então isso é muita ignorância, gente. Muita ignorância, meu Deus, tá ativando de novo. Isso é muita ignorância. Então, não tem nada a ver com isso. Então, pobres de espírito não tem nada a ver com pobreza material, tá bom? Segundo,
Pobre de espírito não está relacionado à autocomiseração. Olha, eu vou fazer uma consagração a Deus, que eu vou, né, não vou mais comer sushi, não vou mais comprar em loja tal, enfim, aquela autocomiseração. Não é baixa autoestima, coitadinha de mim, eu sou miserável, eu não sou ninguém. Não, pobreza de espírito não tem nada a ver com autocomiseração. A verdade é que muitas pessoas são pobres de palavra e não de espírito, né? Então, muitas pessoas são pobres de palavras, mas não de espírito. Se fosse assim, toca no ego de uma pessoa que a gente vai ver se ela é pobre de espírito. Então, meninas, pobreza de espírito tem nada a ver com autocomiseração, da sua humildade, da sua simplicidade, morar numa casinha de sapé, sabe? De tipo assim, eu quero ser humilde porque as riquezas deste mundo não me tocam. Gente, não tem nada a ver com isso, né? Pobreza de espírito não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então, nós precisamos estar ciente disso, né? Então, Jesus, ele não estava falando de temperamento, não está falando de você ser tímida, de você ser calada, de você ser covarde, de ficar se flagelando. Não, meninas, não. Por isso, meninas, que nós temos que ter muito cuidado com aqueles que estão ensinando a palavra. A gente tem que prestar muita atenção, porque pobreza de espírito não tem nada a ver com personalidade, né? Com essa falsa humildade. Por isso que tem aqui uma tradução que fala humildes de espírito. Por isso que a gente tem que até ter cuidado com essas traduções, porque você lê humilde de espírito, você ainda tende a acreditar que é essa humildade de uma pessoa, né, que se privações das coisas aqui materiais, e não é nada disso, né? Então, o que é pobreza de espírito? Agora nós vamos entrar, né? O que é pobreza de espírito? Qual a principal qualidade que demonstra que eu, Érica, que você, Amanda, que você, Marcela, Luciana, Maria, que você é uma mulher pobre de espírito? Como que nós reconhecemos isso nas nossas vidas, meninas? Ai, gente, tua vida com Deus nunca mais vai ser a mesma, viu? Preste atenção. Vamos lá. Ok. Vamos pensar numa coisa, meninas. Eu quero fazer vocês pensarem. Você reconhece que alguém tem uma pobreza por causa de uma necessidade, correto? Vamos lá, porque Jesus não usa as palavras em vão. Por isso que eu gosto da pobreza, não da humilde, outras traduções. Você conhece o nível, você conhece não só nível, a pobreza de uma pessoa de acordo com a necessidade dela, não é? Então, onde existe uma falta de algo, vai existir uma necessidade de algo. Estão me seguindo? Presta atenção, falei com vocês que hoje tá que tá. Então, onde existe uma falta de algo, existe uma necessidade de algo. Vá, por exemplo, ao... Meu Deus, a Siri hoje tá que tá. Vá, por exemplo, ao dono do Facebook, que é Mark, esqueci o nome dele lá, Wahlberg, não, Mark Wahlberg é o ator, gente. Mas vamos lá, vai ao dono do Facebook e pergunta qual que é a necessidade dele. O que ele vai te responder? Nenhuma, é ou não é, né? Ou seja, é a necessidade que avalia o nível de pobreza de uma pessoa, né? Então é a sua necessidade. Então preste atenção. No Novo Testamento existe uma palavra grega que tem duas formas de definir pobreza. Uma delas é a divinação de uma pessoa que não tem luxo realmente, que não tem riqueza e abundância. Tudo bem? Então ela é pobre, mas ela não passa fome. Ela tem o necessário para viver. Então, primeiro é isso. Então você vai ver quando a Bíblia usa, né, a palavra
É a palavra no grego, é uma divinação, realmente. Uma pessoa que não tem luxo, que não tem riquezas, que não tem abundância, então ela é pobre, ela não passa fome, mas ela tem alguma necessidade. Então, até nós mesmas, se a gente, nós temos pessoas ao nosso redor que são pobres. O que é pobreza, né? Elas não têm, elas passam algumas necessidades, mas elas não passam fome, correto? Correto. Então, eu quero que você entenda a palavra pobreza, viu? Por isso que eu tô dando esses exemplos. Então, a gente reconhece a pobreza de uma pessoa. E nem necessariamente uma pessoa que é pobre, ela passa fome. Ela tem a necessidade de alguma coisa. Correto? A outra, preste bem atenção, a outra definição, então são duas definições que a Bíblia dá de pobreza. A pobreza realmente física, a pessoa não tem luxo, não tem dinheiro, não tem isso, mas ela não passa fome, ela tem necessidades. E a outra, a definição que a Bíblia dá para a pobreza é a mesma usada na parábola do rico e do pobre. Tá bom, meninas? Lá tá se referindo ao mendigo faminto, cheio de chagas, totalmente perdido e possuidor de nada. Então, são esses dois extremos da pobreza. A primeira pobreza é que a pessoa, ela não tem luxo, não tem riqueza, ela é pobre, mas ela não passa fome. Então, ela tem uma necessidade. A outra definição é dada na parábola do rico e do pobre, que é uma pobreza de não ter nada, de ter fome, de ser totalmente perdido, de não ser possuidor de nada. E é essa definição aqui que é usada nas bem-aventuranças. É essa definição aqui, do rico e do pobre. Aquele que é faminto, mendigo, cheio de chagas. Meu Deus, olha onde nós vamos chegar, meninas. Totalmente perdida, possuidora de nada. Já começa a me emocionar. É essa pobreza, é essa palavra do original que está sendo usada na bem-aventurança. Então, Jesus estava dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, esta palavra, ele estava dizendo que os que não possuem nada, os que são mendigos, os que são miseráveis, é este termo que Jesus estava dizendo. Ok, mas em qual sentido? Em qual sentido? Você percebeu que este bem-aventurado, os pobres de espírito, é o primeiro, é a primeira bem-aventurança? É a primeira bem-aventurança? E você sabe por quê? Você já parou para pensar por que é a primeira bem-aventurança? Porque a pobreza de espírito é o início das outras bem-aventuranças. Ser pobre de espírito não é você não chora, você não pode ser limpo de coração. Se você não for pobre de espírito, tá? Você não pode chorar, porque depois você acompanha, porque senão a gente vai perder tempo aqui. Você pode acompanhar. Se você não for pobre de espírito, você não vai chorar para ser consolado. Você não tem como ser limpo de coração. Meu Deus. Você não tem como ter fome e sede de justiça para você ser farta. Então isso quer dizer o quê? Que a pobreza de espírito é o primeiro degrau para você subir ao reino. A pobreza de espírito, meninas, é se esvaziar, enquanto as outras bem-aventuranças é se encher. Então é impossível você se encher se você não tiver vazia. Impossível. Então é necessário se esvaziar. É vazia de si mesma, é vazia da vaidade, é vazia dos prazeres, é vazia da autojustiça, é vazia das vontades desta vida, deste mundo,
Por isso que os fariseus, eles não eram pobres de espírito, porque eles próprios se justificavam com as suas leis. Então, para eu ser salva, para eu ter essa característica na minha vida, eu preciso me esvaziar de mim mesma, me esvaziar do meu ego. Eu não tenho nada. Você entendeu? Bem-aventurada é aquela mulher que é pobre de espírito, como tem mulheres que estão precisando se esvaziar desse seu ego, dessa sua vaidade, dessa sua altivez, e elas estão nos altares, elas estão batendo língua que tem Jesus, elas estão pregando, elas estão cantando, elas estão falando de Deus, mas são mulheres soberbas. São mulheres cheias de si, são mulheres que se acham alguma coisa, porque tem título de pastora, tem título de apóstola, tem título de bispa. São mulheres porque chegaram em algum lugar que Jesus, pela misericórdia, tem levantado elas e elas estão se achando alguma coisa. Minha filha, tu tá ganhando este reino aqui, porque o reino do céu você não tá ganhando, não. Não tá ganhando, não. Porque para ganhar o reino do céu, nós precisamos ser pobres de espírito. O que é pobreza de espírito? Famintas por Deus. Sabe, aquela mulher que se esvazia, aquela mulher que não é nada, aquela mulher que é uma mendiga, aquela mulher que ela não tem o que comer se não for Deus. Espírito. Espírito, meninas. Pobreza de espírito, aquela que se esvaziou de si mesma, do seu ego, ela não tem nada, nada. Você consegue compreender? Então por que ele usou essa expressão do grego, de miserável, de mendigo? Mendigo, não é mendigo não, né, gente? Perdoa aí que eu me empolguei. Mendigo, por quê? Por que o Senhor usou essa expressão? Para que nós pudéssemos reconhecer a nossa total dependência de Deus. Total. O mendigo, ele é dependente da comida que levam para ele. O miserável, ele é dependente daquilo que as pessoas vão dar para elas. Então, quando o Senhor Jesus usou essa expressão, ele quis levar a cada uma de nós a reconhecer que nós somos totalmente dependentes dele. Totalmente. Que nós não temos nada a não ser ele. Então é uma mulher que não tem mérito nenhum para ser aceita. Ele come o que os outros decidem que irá comer. No nosso caso, a gente come a comida que Deus vai nos dar. Não que os meus diplomas me dão, não que as minhas conexões podem me oferecer. Ela põe Deus em tudo. Por isso que ela não tem essa preocupação de querer criar os seus meios, de aparecer, de querer ajudinha aqui, de querer ajudinha lá, porque ela depende exclusivamente da graça e misericórdia de Deus na sua vida. Total. Meu Deus. Total. Então, o pobre de espírito, a mulher que é pobre de espírito, ela reconhece que ela não tem atributo nenhum que comove a Deus. Senhor, eu sou miserável. Ai de mim se não fosse o Senhor na minha vida. Quem sou eu se não fosse o Senhor na minha vida? Gente, como nós estamos precisando dessa verdadeira humildade no nosso meio. Nós não somos nada. Eu não sou nada. Se não for Jesus na minha vida, menina, eu sou nada. Se não for a unção de Deus na minha vida, eu só sou igual um sino, só sirvo para fazer barulho. Eu não sou ninguém, não sou nada, sou pecadora, falha, fraca. Então eu reconheço a minha total dependência em Deus. Se Deus não tiver misericórdia de mim todos os dias, eu não vivo. Você já parou para pensar nisso? Se o fôlego de vida, se o fôlego do Senhor não for sobre a sua vida todas as manhãs, você não vive. Esta
é a pobre de espírito, a humilde de espírito. Essa. E como que eu posso associar felicidade nisso? Porque, vamos lá, eu gosto de estudar assim. A gente tem que destrinchar as palavras. Mais do que feliz são os pobres de espírito. Como que eu associo felicidade a isso? Sabe o que você está dizendo? Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus ele estava dizendo assim, feliz. Eu vou usar para o contexto da mulher, tá? Feliz é a mulher que se achega a Deus nessa condição. E a gente fica tentando arranjar palavras, né, para entrar na presença do Senhor. Meu Deus do céu. A gente fica tentando achar palavras. Então Jesus está falando assim, minha filha, feliz, mais do que feliz é você que se achega na minha presença nesta condição. Pobre de espírito, Senhor, ai de mim se não for o Senhor. Sou miserável diante da tua presença. Senhor, se não fosse a tua misericórdia, eu seria consumida. O meu pecado eu seria consumida pelo Senhor. Então ele está dizendo, mais do que feliz é aquela mulher que se achega a mim nessa condição. Que dobra os seus joelhos e vive uma vida diante de Deus como uma pequenininha e dependente. Esta mulher é plena. Não te traz um alívio, não? Não te traz um alívio, não? Esta mulher que é plena, esta mulher que é feliz, não é aquela que é cheia de título, que tem reconhecimentos humanos, que tem muitos seguidores, que tem... Uau, pastor Érica, tem livros escritos, meu Deus. Aquilo que nós, humanamente, olhando, damos valor. Deus está falando assim, olha, feliz, plena. É aquela mulher que chega na minha presença assim, tão pequenininha, tão dependente. Ai, meu Deus, meu rímel entra nos olhos, começa a arder, hein? Essa mulher, esta é plena, feliz, porque ela não vive uma vida cristã baseada nos seus méritos. Meu Deus. Vou repetir. Plena, feliz é aquela mulher que não vive a sua vida cristã nos seus méritos, naquilo que ela alcançou. Feliz e plena é aquela mulher cristã que não se apoia nos seus dons e talentos, na sua eloquência ou na sua capacidade. Tem que se esvaziar, né? Porque eu, Érica, tenho orgulho da minha história. Uma menina que era através dos abusos, uma menina que através dos seus abusos, falta de paternidade, desenvolveu aí, teve as suas... atingiu o seu desenvolvimento cognitivo, era considerada burra na escola, tomava bomba, só passava com recuperações. Hoje é escritora de 3 livros, escrevendo o 4º livro, tem workshop gravada, prega no Brasil inteiro. E olha que eu não sou famosa, não. Eu me orgulho da minha história, porque eu sei de onde Deus me tirou. Mas eu sou feliz eu sou feliz e plena, não por causa desses méritos. Eu não posso permitir isso entrar no meu coração. Não posso. E como que você, assim como eu, vai manter esse coração puro? É indo para aquele lugar com Deus, indo para aquele lugar ali, ó, e se esvaziar.
Porque senão eu vou me apoiar, não é orgulhar, porque você tem que ter orgulho da sua história. Mas senão eu vou me apoiar nesses méritos. E o dia que eu, Érica, me apoiar nesses méritos, o Senhor te tira de onde você está. Então você é plena, você é feliz, porque você é pobre de espírito. Porque você é aquela mulher que depende exclusivamente, não é, das suas conexões, glória a Deus por elas, tenho muitas, das suas amizades em Deus, dos seus diplomas, não, exclusivamente do seu Senhor. E você sabe o que eu acho mais interessante? É que esse reconhecimento de pobreza de espírito é algo lá onde ninguém tá vendo. É aquele esvaziar, aquela dependência, aquele tempo ali que ninguém tá vendo. Olha que fantástico. Aquilo que tem maior valor é onde os olhos humanos não alcançam. Onde você não tá me vendo. Onde você não tá me avaliando. Mas só ele tá vendo. Ele e o inferno inteiro, né? Ele tá vendo. Tão plena, feliz, porque ela não vive uma vida cristã com seus méritos. Ela não se apoia nos seus talentos, na sua eloquência ou na sua capacidade. Ela sabe do seu estado de miserabilidade. E ela somente olha para a cruz, porque ela sabe o seu estado de miserabilidade. Por isso que ela é feliz. Meu Deus, a definição de felicidade é algo incrível, cara. É algo incrível, porque você acha que você é feliz, que você tem seu carro, sua casa, porque você tem isso, você tem aquilo. Menina feliz, são aquelas que são pobres de espírito, porque delas é o reino dos céus. Olha só, para terminar, menina, para mim tomar café com meu marido, meu maridinho, terminar. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, tá? 18. Ai, e vocês já vão pensando em um tema para me escrever aqui quando eu terminar essa live. Um tema assim para chamar a atenção, meninas. Ah, porque precisa. Nós precisamos de mulheres com esse coração miserável, de um espírito miserável diante de Deus. Miserabilidade. Lucas 18. Verso 9. Ai, tomara que eu anotei certo, né? Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores. Você se acha, né? Que você não é uma adúltera. Injustos, eu não sou como esses homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Eita, menina, para. Olha essa sua religiosidade. Eu tenho uma vida, meu Deus. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando de pé longe, não ousava nem levantar os seus olhos para o céu, mas batia no seu peito dizendo: ó Deus, se propício de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas que o que se humilha será exaltado. Tá aí, minha filha.
Você percebe, meninas? Não é aquela que bate no peito e se diz ser alguém. É aquela que vê a sua condição atual. Nós não viemos aqui nessa terra para reivindicar nada, meninas. Quem somos nós diante de Deus? Fariseu ou publicano? Quem somos nós? Ó aí o tema. Vocês gostaram? Fariseu ou publicana? Fariseia, né? Fariseia ou publicana? Adorei. Pronto, o tema. Fariseia ou publicana? Quem somos nós diante de Deus? Que sejamos pobres de espírito, reconhecendo nossa fraqueza e dependência em Deus, meu Pai amado. Amém? Talvez era tudo isso que você precisava ouvir. Era tudo isso que eu, Érica, precisava trazer à memória. Eita, fariseia ou publicana? Isso aqui é tema de congresso de mulher, hein? Para me pregar em congresso de mulher, né, irmãs? Porque, menina, se você colocar um tema de congresso de mulher, fariseia ou publicana, as mulheres vão olhar, não, mas é um tema de pregação. Aleluia, talvez era tudo isso que você precisava ouvir. Amém? Você foi abençoada? Glória a Deus. Eita, Jesus. Então compartilha depois esse estudo aí com as suas mulheres, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra nesta manhã. Ah, Deus, só o Senhor conhece o nosso coração. Visita o nosso coração nesta manhã. Que se tiver resquícios de farisaísmos em nossos corações, que o Senhor venha tirar. Porque queremos ser essas mulheres totalmente dependentes do Teu Espírito. Totalmente dependentes da Tua palavra. Nos leva neste lugar de dependência, de submissão, de se esvaziar, de não confiarmos em nossos méritos, dons e talentos. Mas que o nosso coração esteja guardado em Ti, Senhor. Cobre-nos com Teu sangue. Senhor, cobre-nos com o Teu sangue. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos estar neste lugar, onde o Senhor deseja que estejamos, totalmente dependentes do Teu Espírito. O Senhor não está preocupado, Senhor, com as nossas habilidades e capacidades. O Senhor procura em nós essa pequenez, o simples, esse coração humilde diante da Tua presença, que reconhece o Teu poder, que reconhece a Tua glória. Paizinho querido, muito obrigada pela Tua presença. É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, tá bom? Agora eu vou tomar o meu café. Vamos entregar aí as nossas consagrações a Jesus, né? E eu tô falando isso não é pra farisaísmo, não. Viu, meninas? É pra te incentivar. Tenha uma vida de jejum, tenha uma vida de oração, tá bom? Faça isso. Pra você, faça isso. Uma vida de jejum, uma vida de oração, de consagração. Pra você ter ouvido a Deus, pra você ouvir a Deus. Porque jejum não é pra você ouvir o céu, mas é pro céu te ouvir. Tá bom? É pra você ouvir a Deus, menina. Não é pra Deus te ouvir, não. Ai, Senhor, tá bom, preciosas. Um beijo, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.